agradecemos ao professor Marcelo Sanches e ao professor Marco Aurélio Santo pelas excelentes apresentações aqui. E ainda temos alguns minutos, gostaríamos então de abrir a discussão para a plateia. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira tecer algum comentário, a banca fica à disposição. Oi, boa tarde. Meu nome é Giovana. Sou estudante ainda, tenho interesse na área da cirurgia. E como o senhor falou nessa apresentação, como a cirurgia bariátrica ela é uma área de atuação, qual que é o caminho considerado adequado, o caminho para você chegar até essa área? O que a gente vê muito nos hospitais são aqueles grupos, né, fechados, que já trabalham nessa área há um tempo. E ficou passando pela minha cabeça como que você chega até lá se você não tem uma formação específica para isso. Muito bom, Giovana. Veja, como área de atuação, ela prevê a necessidade, primeiro, da especialização. Então, dentro desse contexto, você precisa ser especialista em cirurgia do aparelho digestivo ou cirurgia geral. Então, você vai adquirir a sua especialidade ou através da residência médica ou através prestando a prova de título. Uma vez você tendo o título, existem critérios para você prestar a prova para a área de atuação em cirurgia bariátrica. Existem esses critérios que demandam a pré-especialização e atividade voltada para esse campo, que vai ser reconhecida através de um relatório das cirurgias que você está envolvida, dentro de programas de residência, de programas de especialização, que tem a cirurgia bariátrica incluída dentro desse contexto. Então, a cirurgia bariátrica é como se fosse uma subespecialidade, como de fato ela possa ser reconhecida dentro desse contexto, na dinâmica em que você vai progredir nessa atividade. Então, você vai ser cirurgião geral, vai ser cirurgião digestivo, você vai participar de atividades ligadas à cirurgia bariátrica e vai prestar uma prova para adquirir a certificação nessa área. Meu nome é Guinaldo, eu sou ginecologista e Marcelo. Está bom, Ké? Uma questão que a gente tem vivido na ginecologia hoje, questão da área de atuação. A gente está agora uma questão de área de atuação em ginecologia oncológica, mostrou muito bem em relação à cirurgia do aparelho digestivo, né? Mas como é que está essa questão? Como é que vocês veem a cirurgia oncológica? O que é uma cirurgia oncológica, assim? Tem tudo a ver com cirurgia, né? Assim, vai tirar o câncer de fígado do cirurgião do aparelho digestivo, vai tirar o câncer de bexiga do urologista, vai tirar nosso câncer de ovário que está tirando. Como é que vai ser isso, hein? Assim, de futuro, é só uma questão. Eu tenho excelentes colegas, cirurgiões oncológicos, muito bem informados, mas um cirurgião oncológico pode fazer tudo? Assim, como é que é a visão do CBC e da cirurgia para isso? Posso operar desde um melanoma até um câncer de ovário, é isso mesmo? Essa discussão é atualíssima, né? E ela permeia toda a reunião de comissão de especialidade, né? Eu acho que o conceito da cirurgia oncológica veio também muito no esteio de entender essa assistência ampla para o paciente com câncer. Mas quando a gente vai trabalhar na área técnica, na área oncológica propriamente, não tem como a gente discernir. Hoje, dentro da nossa área da cirurgia digestiva, a gente já vê que quem opera a cirurgia oncológica em determinado setor já fica mais restrito para operar em outra área. Como é que o cirurgião oncológico vai operar a cabeça e pescoço e vai operar a bexiga? Então, claro que isso faz parte, é um amadurecimento que as sociedades estão tendo, e dentro das próprias áreas de especialidade, fortalecer áreas de ação dentro daquele campo oncológico. Não tem como, dentro da área ginecológica, a gente não imaginar que o ginecologista não vai estar apto, dentro de toda a sua formação da residência, a fazer uma cirurgia oncológica de ovário, de útero. A mama, claro que cada vez surgiu mais dificuldade dentro dessa dinâmica, porque foi uma especialidade que também em conhecimento avançou muito, mas vai ocorrendo as subespecializações. Agora, a gente imaginar que dentro dessa questão, a cirurgia oncológica, ela abrace todo esse conceito geral, é uma coisa inequívoca e que não vai levar dentro da sua prática de ação assistencial, não há dúvida. Né? Tanto é que muitas das sociedades estão bem definidas. Ninguém vai tirar a área da cirurgia oncológica, da urologia, da próstata, para passar para uma área mais geral. Então, não tem muito lastro esse pensamento. Né? Por favor, Sérgio. Aguinaldo, tudo bem?
Isso é vou te dar uma opinião pessoal, não é da sociedade, do colégio, nem nada, mas acho que tem muito a ver com reserva de mercado, né? Acho que a grande questão é essa. Aí eu vou dar um exemplo só do que aconteceu com a cirurgia laparoscópica. No início, ninguém sabia fazer a cirurgia laparoscópica, então quem sabia, aprendeu, aquilo era um diferencial. E aí criou-se, inclusive, a Sobracil, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica. E lá no nosso hospital, por exemplo, que nós temos grupos de trabalho e muito parecido com o que tem na USP. Na época tinha o grupo de estômago, o grupo de coloprocto, o grupo de cirurgia do fígado, etc. Criou-se um grupo de cirurgia laparoscópica. Isso lá no início. E o que aconteceu no nosso hospital e o que eu vejo que acontece, o que o professor Marco Aurélio falou. A cirurgia laparoscópica, no início, ela precisou de ser uma coisa restrita e depois ela virou lugar comum de todos os outros grupos. Então, o grupo de estômago e esôfago faz laparoscópico, o de fígado faz laparoscópico, o coloprocto faz laparoscópico. E o que aconteceu lá no nosso hospital? Depois de um tempo, nós extinguimos o grupo de cirurgia laparoscópica como um serviço. Por quê? Ele passou a fazer parte de todos os outros. Não tinha sentido ter um serviço. A gente tem que lembrar que as coisas vêm e vão. A medicina é muito dinâmica. Como existia um ambulatório lá no Hospital das Clínicas de úlcera, né? Com o tratamento do H. pylori, acabou a úlcera, a cirurgia, o ambulatório, inclusive, foi fechado. A minha, agora, é uma opinião pessoal, eu acho a Sobracil, ela não tem sentido, inclusive, até de existir como uma sociedade que congregue um ginecologista com um torácico, com um aparelho digestivo e com outras especialidades. Porque o Congresso fica uma coisa muito assim, como chama? É como se fosse muito disseminada, e você não tem uma especialidade, não tem sentido de existir mais. E é o que a gente está vendo acontecer hoje com o cirurgião oncológico. O cirurgião oncológico chega e fala, eu sou cirurgião oncológico. Mas você opera cérebro, opera osso, opera bexiga, próstata, vai operar ovário, você vai operar fígado? Não, eu sou cirurgião oncológico, mas eu só opero isso. Isso é o que eu faço na minha especialidade, é o que você faz na sua. Então, no meu entendimento, o cirurgião oncológico como especialidade não tem sentido de existir como uma especialidade. Eu acho que ele vai fazer parte, a cirurgia oncológica faz parte de cada uma das especialidades que fazem cirurgia oncológica. Como a Sobracil, como a cirurgia laparoscópica é parte de cada uma. Aí nós temos aí agora uma reserva de mercado, de interesses econômicos, e sempre vai existir isso aí. Mas a questão é mais essa do que uma questão médica, eu acho. Né? Uma opinião pessoal, estou falando aqui, não tem nada a ver com nenhuma sociedade. Daniel Rimon, aqui de São Paulo. Queria te perguntar, eu não sei se eu entendi bem, a CIT refratária, aqueles pacientes que faz paracenteses de repetição, ele já entra como na categoria especial, já ganha o MEL de 20 ou não? Sim, na verdade a CIT refratária é considerada uma situação especial. Claro que para você ganhar essa situação especial é necessário comprovar que o paciente tenha essa afecção. Então, você tem que mandar os relatórios para a comissão da Secretaria de Saúde do Estado, né, para a comissão de transplantes, que analisa o prontuário do paciente, os documentos enviados e concede ou não a situação especial, desde que o paciente preencha aqueles critérios pré-definidos. No caso da CIT refratária, é necessário ter, por exemplo, uma refratariedade ao uso de diuréticos. Então, o paciente tem que ter alguma complicação no uso de diuréticos, ou piora de função renal, ou encefalopatia, ou já estar utilizando o diurético na dose máxima prevista, né? A furosemida e a aspirinolactona. Além disso, ele tem que fazer paracenteses frequentes, tem que ter os comprovantes que ele fez paracenteses, pelo menos
nos últimos 6 meses, pelo menos 3 paracenteses, tem que ter esse comprovante, além de ter um sódio urinário baixo, indicando que o paciente está, de fato, aderente a uma dieta com pouco sal, né? Então, se você tem esses documentos e você, então, pode enviar esses documentos para a Secretaria de Saúde do Estado, para a Comissão de Transplantes, para a Câmara Técnica, para solicitar a situação especial e comprovando, então, que tem esses critérios, o paciente é, então, dado ao paciente essa pontuação. Mas não é algo automático. Quando você lista o paciente, o MELD é automático. Você coloca os exames de sangue e ele já calcula, o sistema já calcula o MELD, né? Agora, a situação especial não. Você tem que mandar os dados para a comissão, para a Câmara Técnica, e ela pode conceder ou não, né? E aí cada situação especial tem seu próprio critério. O CHC tem um critério de Milão, a ascite refratária tem o que eu mencionei aqui agora, e cada situação tem seu critério específico. E, Marco Aurélio, queria te perguntar, primeiro, parabéns às apresentações de todos. E a subespecialidade é um termo oficial que está nesses... Subespecialidade? Porque... Não é um termo oficial. Quando a gente encara essa ideia, ele é uma área de atuação, que tem aqueles critérios. Mas ele não é um termo oficial em termos de normatização. É o conceito. Quando a gente vai pensar, você vai sub. Porque alguns falam que, como é um conhecimento focado e super especializado, e subespecialidade denota alguma coisa menor, né? E alguns falam que seria melhor falar de super especialidade ao invés de sub. Que a ideia é conceito, né? Nesse racional até. Mas a ideia em termos é que ela possa ser uma sub na medida em que ela vai sendo dividida, subdividida. Subdivisão. A subdivisão. Mas por isso que ela não é uma terminologia oficial. Você vai direcionando e vai adquirindo. E hoje, assim, não há uma tendência forte de se formarem novas áreas de atuação. A gente percebe, assim, dentro do contexto geral, que há uma certa restrição. A não ser que realmente haja um conhecimento muito sólido para explicar realmente. Por isso que a gente concordo plenamente aí com as alegações, as afirmações aqui do professor Sanches, porque a videolaparoscopia, dentro desse contexto que ele avalia, realmente não tem sentido. A gente pode ver a habilitação. A habilitação é uma coisa interessante, porque é uma coisa técnica, você vai ter um curso de formação e você vai poder trabalhar, você na área da endoscopia vai fazer um curso de habilitação para fazer mucosectomia. Então, veja, isso não denota nada além de que você, tecnicamente, está formado para fazer aquilo, mas a tua especialidade é endoscopia e vai sendo continuadamente endoscopia. E a motilidade digestiva também, a gente, através da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, a gente pediu para que fosse área de atuação, mas não foi aceita, então acho que, pelo que você expôs agora, poderia ser uma habilitação. Se você for pedir a minha opinião, não há a menor dúvida que ela não tem que ser uma área de atuação. Ela não é. Ela é uma análise técnica de interpretar fenômenos motores, biológicos. Ela tem tudo que realmente deveria ser como uma habilitação. Poderia fazer um treinamento e uma prova de habilitação pela sociedade. Veja, a prova de habilitação nem se prevê. Se você tem cursos de formação que obedecem esses critérios da MB, se você atingir isso, você já tem uma certa condição de ter, entre aspas, também a certificação da habilitação. Você não precisaria ter uma prova. Eu desconheço, no âmbito geral, que para habilitação é necessária alguma prova de conhecimento, a não ser a realização dos cursos. Mas o que você coloca aí da motilidade, é claro, não é a área de atuação. Eu concordo. A gente pediu lá atrás, quando começou essa história de área de atuação, né? Mas eu concordo, é mais uma habilitação. É igual a robótica agora, né? A robótica, ela é uma especialidade, né? É uma área... naquele conceito da videolaparoscopia, ela deveria, então, ser uma área de atuação. E a gente não reconhece, dentro desse conceito. Ela é uma habilitação. Vão haver cursos, certificações ligadas à questão interna da obedecer esses critérios, mas ela vai ser uma habilitação. Não é uma área de atuação.
Concordo. Só prestar um esclarecimento da sua pergunta, acho que eu acabei não respondendo. A acidite refratária é uma exceção que ela ganha direto o mel de 29. Pela gravidade, aqui em São Paulo, é entendido que a acidite refratária é uma afecção mais grave ainda do que as outras, então ela não tem aquele processo de 20, 24, 29. Ela é uma exceção que vai direto para o 29. Interessante. E sobre aumentar o número de doadores de órgãos do fígado, né, para transplante, antigamente podia colocar no RG que eu sou doador, agora não existe mais isso. Na época do falecimento, a família pode autorizar, uma vez que o paciente já anteriormente manifestou o seu desejo, né? Mas pode ter aquela situação de que o paciente manifestou, mas na hora a família também não autoriza, né? Como você vê isso e como em alguns países parece que já é automático, todos os indivíduos já são doadores, a não ser que manifestem o contrário, né? Não poderia fazer isso no Brasil? Hoje no Brasil, quem autoriza é a família. Então, assim, é importante conscientizar a população de que, caso você tenha o desejo de ser doador de órgão, que converse bem com a sua família, porque ela que vai autorizar, caso você tenha uma morte cefálica, né, eventualmente, a doação ou não. Nenhum documento deixado em vida, é a família que autoriza. Mesmo que você tenha deixado claro em vida seu desejo, na hora da doação, a família autoriza, tá? E em relação ao doador presumível, né, que foi o que o senhor comentou, alguns países é assim, no Brasil não é assim, claro. No Brasil, somente a família pode autorizar, tá? Via de regra. Em alguns países isso de fato acontece, não no Brasil, que supõe-se que todos são doadores, a não ser que a pessoa tenha deixado em vida algo contrário escrito, né? Mas no Brasil ainda é a família que autoriza, e até curiosamente, paradoxalmente, teve uma época em que se procurou caminhar nesse sentido de doador presumível, em que você poderia deixar escrito, deixar no RG se era doador de órgãos ou não. Na verdade, houve até um efeito contrário, paradoxal, que houve uma diminuição na doação, porque as pessoas estavam pensando que não vão me tratar direito, se eu tiver um acidente, o pessoal, se eu escrevo que eu sou doador, os médicos vão achar que não vão cuidar direito de mim para poder pegar meus órgãos, coisas meio estranhas, mas enfim, houve uma diminuição na doação nesse contexto. Então, hoje é bem claro que é a família que autoriza, e não existe nada assim de deixar escrito em RG, nada disso, porque ainda, como a gente comentou, ainda existe uma alta recusa familiar, uma alta recusa da população em doar. Assim. No Brasil ainda existe esse empecilho, né, que acaba limitando ainda mais o número de doadores no nosso país. Bom, pelo adiantado da hora, então, a gente gostaria novamente de agradecer a presença do professor Marcelo Sanches e do professor Marco Aurélio Santo pelas palestras de hoje, aqui no primeiro Congresso de Medicina Geral da MB. A gente agradece a atenção de todos e declara, então, encerrada essa sessão. Muito obrigado.